Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando sobre o mercado do boi, como encerramos essa semana, nessa sexta-feira. E quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é o Caio Junqueira, que é analista de mercado da Cross Investimentos. Seja muito bem-vindo, Caio. Oi, Letícia, obrigado, um bom dia a todos aí. É sempre um prazer estar participando aí das entrevistas aí com o pessoal, vai, com Notícias Agrícolas. Caio, a gente encerrou o mês de agosto, com um recorde de exportações de carne bovina. Esse dado, ele traz algum sentimento, para o mercado de melhora, de um novo cenário, porque a gente veio de algumas semanas com escalas alongadas, com preços um pouco mais baixos. Como que a gente está vendo agora esse início de setembro? Olha, Letícia, a gente veio aí de na verdade, a gente veio de um ano de muito mais oferta, de muito mais disponibilidade de carcaça pronta vindo até o mercado, né? Então, 2022 até agora está sendo marcado por uma oferta um pouco mais abundante, eu diria, de carcaça pronta, seja ela vaca, novilha, boi, e consequentemente você tem uma oferta maior de bezerro, uma oferta maior de boi magro, e isso traz uma reposição mais tranquila, né, para quem está ali em termos de terminação do animal. Então a gente tem um 2022 bem mais ofertado dessa carcaça. Esse é um ponto que a gente já carrega, a gente já vem trazendo isso nas entrevistas e nas análises. O próprio aplicativo AgroBrasil vem nos dando esses dados que em 2022 está bem mais carregado dessa carcaça pronta. Esses 2 últimos meses, bem dizer, aí, junho, julho e agosto, a gente teve uma acentuada aí nessa oferta, né? A oferta ficou um pouco mais abundante em termos de animais prontos aí, oriundos de confinamento. E isso trouxe uma necessidade dos grandes confinadores, com receio de ficar sem o local ideal para fazer o seu abate. E o local ideal para fazer o seu abate são grandes indústrias que tenham talvez a habilitação para a China. Então, os grandes confinadores, eles precisam ter uma programação um pouco mais alongada. Ele não pode ficar vendendo o boi toda semana, tá indo no mercado negociar. Então, eles fazem uma programação mais ou menos ao longo do mês. E o que aconteceu principalmente em agosto foi o que a gente chama de reserva de escala. Então, a gente do dia para a noite se deparou com reservas de escalas que rompiam 30 dias, que iam além de 20 dias. Isso colocou uma dinâmica, uma pressão extra no animal, né, no preço da arroba, isso a nível nacional. A gente tem alguns pontos, né, alguns estados que são grandes confinadores, que são o estado de São Paulo, Goiás e o sul do MT. É óbvio que a gente tem o Triângulo Mineiro, tem uma região aqui no Mato Grosso do Sul que confina bastante, a gente tem o Paraná, que tem alguns polos aí de bons confinamentos, mas esses 3 estados e essas regiões que eu citei são regiões de grandes confinamentos. Então a gente encontra confinamentos aí com estático de mais de 30 mil boi, 40 mil boi, 60 mil boi, que é o caso, e esses confinamentos estavam desovando esses animais ao longo aí de agosto e colocar algumas indústrias numa situação extremamente confortável, uma vez que você tem uma programação de saída desses animais já previamente escaladas dentro do frigorífico. Isso trouxe uma pressão extra, né, que a gente sentiu aí dentro de agosto e trouxe e levou as cotações aí, a gente levar São Paulo como base para essa análise, levou São Paulo aí a um patamar de registro efetivo dentro do aplicativo AgroBrasil de R$ 280. Levou também um patamar de registros efetivos para boi China dentro do estado de São Paulo de R$ 290. Então nós tivemos realmente um vale nessas cotações que aconteceram não só dentro do estado de São Paulo, mas também em Brasil afora, que foi cravado aí dentro do mês de agosto. O que a gente está olhando agora, entrando aí dentro do mês de setembro, é que esse vale de cotações começam a ficar para trás, né? A gente tem aí um vale de cotação que já ficou para trás, a gente começa a galgar, a gente começa a ver que as grandes indústrias começam a ir atrás aí dos animais.
Lembrando que 1 a 2 meses atrás ela não tinha essa necessidade de ir atrás dos animais, porque os animais estavam indo para ela, em cima desse fator que eu contei para vocês, dos grandes confinadores que têm que se alocar aí, né, têm que fazer as suas programações. E agora o sentimento que a gente tem é que as indústrias estão começando a se mexer, a ir atrás dos lotes prontos, perguntando para o pecuarista o que tem, o que deixa de ter. Então a gente sente que de agora para frente, a princípio, a oferta está sendo um pouco menor, tanto é que a indústria começa a se movimentar aí atrás. Então a gente vê novos preços já acontecendo, a gente já viu o preço de boi comum já sendo negociado, sendo registrado dentro do aplicativo de R$ 300, a gente já viu o boi China sendo negociado também de R$ 305, então quer dizer, a gente vê que o vale ficou para trás, que a gente começa a galgar novos preços, né, a levantar um pouco a cabeça, mas ainda num horizonte que as escalas são confortáveis, né? A gente pega o mapa de escala, o termômetro de escala que o aplicativo AgroBrasil gera quase que a cada 1 hora ou a cada 2 horas, conforme ele faz a captação de negócio, e a gente ainda pega uma escala média ainda acima de 10 dias. Então, a gente tem um horizonte melhor, a gente tem uma leve melhora em preços, mas ainda tem aí um longo caminho pela frente, que são essas escalas ainda bem confortáveis para as indústrias. Ô Caio, em relação à oferta, em relação a preço, perdão, essa semana o IBGE trouxe informações a respeito dos abates, né, as trimestrais de abates. Eu estou com a tela aberta aqui a respeito da carne bovina. O segundo trimestre de 2022 teve um aumento, né, de 5,7% frente ao primeiro trimestre. Esse aumento nos abates ajudou a contribuir com essa pressão de baixa nos preços que a gente viu? Sem dúvida, Letícia, é a introdução que eu acabei de fazer na entrevista, né? A gente vem já nessa sequência de mais abates desde o começo do ano. Até o aplicativo hoje mesmo, AgroBrasil, soltou um comparativo de escalas médias do segundo semestre. 2022 a gente está com 2 meses só, né? A gente tem agosto, setembro, mas se a gente olhar um comparativo entre 2022, 2021, 2020 e 2019, desde quando o aplicativo existe e faz essas coletas, você tem uma escala média de pelo menos 6, 7 dias acima da escala média desses outros anos. Então, indica realmente que a gente está com um acréscimo de abate, indica realmente que a gente está numa reversão do ciclo, né? O ciclo pecuário, esse ano ele ficou muito claro, essa inversão do ciclo, desde o começo do ano, e a gente vem nessa tecla mesmo, que a gente está com mais oferta de animal, de carcaça pronta a vir o mercado. Então, assim, por mais que agora nós estamos falando de uma leve melhora, de uma despiora do cenário, em termos de oferta, a gente ainda vem com um cenário de escalas compridas, que consequentemente são oriundas de mais oferta, de mais abate, igual o IBGE está soltando aí. Então, realmente, a gente vem num ano, 2022 está marcado, para mim, muito bem marcado, que a gente está num ano de mais oferta, de uma oferta um pouco mais abundante, que caracteriza bem essa virada de ciclo aí, né? Então, aparentemente, né, pensando nessa questão das escalas, né, que você falou que agora os frigoríficos estão começando, né, a ir atrás dos animais, aparentemente aquela queda de braço que a gente estava vendo entre pecuaristas e indústrias, né, parece que está se arrefecendo um pouco, Caio? Sem dúvida, eu acho que se a gente partir de um dia zero, né, hoje sendo como o D0, e traçar uma linha de tempo até o final do ano, eu acredito que a gente ainda passa por boas ofertas, mas a tendência é que essa oferta vá se arrefecendo, porque você não tem a ajuda da oferta do animal de pasto. Quando você tem uma abundância de carcaça ao longo do ano, e você tem essas formas de terminação, que pode ser tanto a pasto, semi-confinamento ou confinamento, quando você junta essas 3 formas de terminação, a gente acaba culminando numa oferta muito mais concentrada, que foi o que aconteceu entre junho, julho e agosto. De agora para frente, se a gente considerar D0 até 31 de dezembro, a gente tira o peso dessa saída dessa carcaça pronta, que ela é terminada em cima do pasto. Então, você tem
você tem um componente a menos para ser ofertado para terminar essa carcaça, e você tem também um componente do boi de semi-confinamento também pegando menos eficiência no ganho, porque os pastos agora começam a ficar bem menos nutritivos, então você tem ganhos que começam a ficar para trás, então você vai ficando o frigorífico fica bem exclusivo em cima da oferta de boi de confinamento, então são ferramentas, o pasto e o semi-confinamento, que passam a dar menos peso na composição dessa oferta. Então, de agora até o final de dezembro, a gente provavelmente ainda vai carregar uma oferta um pouco maior se comparada aos outros anos, mas ela é uma oferta que teoricamente tende a ser menor, tende a começar a diminuir até o final do ano, e deve entrar janeiro e fevereiro aí, talvez os 3 primeiros semestres aí de 2023, provavelmente com ofertas ainda menor, né? Então a gente deve terminar o ano numa curva de preço provavelmente ascendente, sem grandes explosões, mas saindo do vale, talvez tentando até um 320, e deve entrar 2023 ainda exclusivo nessa oferta migratória do final do coxo para o começo do pasto, provavelmente com bons preços acontecendo nesse patamar de preço que a gente citou agora. E Caio, a gente chega nessa sexta-feira, essa semana, né? A gente teve um feriado na quarta-feira. Isso atrapalhou de alguma maneira as negociações? Como que a gente teve essa dinâmica de mercado durante essa semana que teve aí o 7 de setembro? A quarta-feira, para a gente que está aqui atrás das cortinas aqui no aplicativo, né, no AgroBrasil, a gente vê que a quarta-feira ela é marcada, já é um jargão aqui do próprio escritório, que a quarta-feira é o dia de se negociar boi. Então, como a quarta-feira foi um feriado, a gente teve um dia um pouco mais atípico na terça-feira em termos de volume, e na quinta-feira também um pouco mais atípico também em termos de volume de registro. Então, a quarta-feira foi um feriado realmente, mas eu não achei que mudou tanto a dinâmica da negociação da semana. Para mim, o que mudou mais a negociação da semana são animais. Assim, o que marcou mais ao longo dessa semana, e já a finalização da semana passada, foi que animais escalados em algumas indústrias sem preços começam a ter uma briga um pouco maior. O pecuarista talvez tirando esse animal da escala porque está sem preço, ou talvez pedindo já um preço num patamar bem mais alto, porque o animal dele já está escalado. Então, o que a gente está vendo realmente é que mudou o horizonte aí, que era um horizonte de baixa, parece que mudou para um horizonte de alta ao longo dessas 2 semanas, essa semana e a metade da semana passada, né? Então o mais importante aí para nós que tem que ficar é que parece que o pior já passou, e que agora o mercado, apesar de ainda ter boas escalas, galga realmente novos preços, ou preços que a gente já via aí há 40, 50 dias atrás. Parece que a gente está começando a ver uma sondagem de uma possível negociação no animal 305, talvez um animal de 310. É óbvio que você precisa ter volume, é óbvio que você precisa ter qualidade, é óbvio que você precisa ter distância também, e é óbvio também que você precisa ter um bom relacionamento com essa indústria, né? Mas esses negócios já começam a entrar no radar, realmente colocando uma linha de horizonte, pelo menos de mais otimismo aí para o mercado da arroba agora. E Caio, a gente falou de oferta, agora falando um pouco de demanda, né? A gente encerrou o mês de agosto com um recorde de exportação. Temos aí o Auxílio Brasil, né, de R$600. Temos esse período eleitoral que faz uma circulação aí de dinheiro, né, em torno da população. Estamos num começo de mês que sazonalmente a gente tem a entrada da massa salarial. Isso está também ajudando a contribuir, né? Está contribuindo, perdão, com essa nova perspectiva, com esse novo sentimento de mercado? Eu acho que principalmente, Letícia, a parte do mercado interno. O mês passado ainda foi um mês onde o mercado interno sofreu, né? Nós tivemos sucessivas baixas nos subprodutos, sebo, couro, farinha de osso. Então nós tivemos alguns subprodutos que sofreram demais entre julho e agosto em termos de preço, e agora começam a ter também uma retomada de preço.
Coincidentemente, já tem aí um mês que esse auxílio salarial, auxílio, né, do governo já está circulando. Agora nós vamos passar para o segundo mês e aparentemente parece que o atacado começa a ter esse efeito já desse seguro, desses R$ 600 a mais aí para a população. Então parece que nós vamos ter uma melhora, sim, no contexto aí do mercado interno. Afinal de contas, a gente ter uma boa exportação é muito bom. A gente ter bons volumes realmente um colchão, é um breque com uma possível baixa, um acelerador com uma possível alta, mas o grande filé mesmo ainda são 65% a 70% de tudo que se produz ainda fica dentro do Brasil. Então, a grande motriz aí que daria um ânimo realmente, que a gente acha que é uma adrenalina na veia do consumo, realmente é o mercado interno. Então, se o mercado interno melhorar, a gente desenha uma leve melhora aí até o final do ano, realmente a gente pode surfar isso de uma maneira mais gratificante do que ter aí uma exportação relevante igual nós tivemos esse mês. Então a gente tem essa perspectiva para o mercado interno. E continuando sobre o mercado externo, né, além desse recorde de agosto, a gente tem na China programado, né, agora para os próximos meses a Golden Week, né, uma semana toda aí de feriado. Existe um horizonte, né, das exportações continuarem com bom ritmo? Ou a gente teve esse pico agora em agosto e aí agora então os mercados para exportação devem dar uma arrefecida, Caio? Então, a gente precisa dividir bem essa pizza da exportação nossa, né, que é o share do que a gente exporta. A gente vem acreditando que vai existir uma estabilização em consumo a curto prazo na China, aí talvez para 2023. É óbvio que de a médio a longo prazo, aí nós estamos falando de 20 anos, isso é sempre crescente, mas a gente tem algumas estabilizações, a gente acredita que a gente deva passar por isso ao longo de 2023. Então, repercussão em menos agressividade em preços, em menos agressividade em termos de consumo e demanda na China, isso a gente está desenhando. E a gente precisa dividir bem o que está acontecendo nessa parte de exportação. É óbvio que a China é o carro-chefe, a China ainda leva aí quase 70% de tudo que a gente exporta, mas esse mês, apesar da gente ter batido o recorde de exportação, a China diminui em comparação com outros meses. Então, o que a gente teve foi que o share dessa exportação entraram alguns outros países para elevar esse volume exportado e a China já começou a tirar o pé. A gente precisa lembrar também que os 3 últimos anos a China tira muito o pé de forma agressiva esses três últimos meses dos anos, né? Foi assim em 2021, 2020 e 2019. 2022 a gente não sabe ainda, mas foi assim nesses 3 últimos anos. Pode ser que aconteça esse ano também. Então a gente precisa lembrar que, apesar de a gente ter batido recorde agora em agosto, a China já diminuiu o volume dela, o que eu acho até sadio. Eu acho muito ruim a gente ter todos os ovos numa cesta só, que é o caso que acontece com a China. Então é muito sadio que as grandes empresas procurem outros mercados para tirar um pouco essa dependência que a gente tem da China. Então foi um bom mês, um mês de recorde, impressionante, a gente não tinha visto isso, mas a China já dá sinal de diminuição de volume, mas o lado positivo é que a gente consegue direcionar o que não estava indo para a China para outros países, bater um recorde de exportação. Então, são duas análises bem antagônicas. Uma é para ficar bem esperto com a China aí, porque a gente ainda está muito dependente. A outra parte boa é que as indústrias estão conseguindo manter o ritmo e até acelerar esse ritmo de exportação, achando outros destinos, né? E, Caio, a gente tem uma pergunta no YouTube de um internauta que está nos acompanhando aqui. Ele está perguntando qual que é a perspectiva para o preço da arroba para o mês de novembro. Então, é o que eu falei, Letícia, é muito difícil a gente cravar preço, né? Porque o preço ele é derivado de um apanhado de situações que estão acontecendo não só no Brasil, não só na oferta, não só num estado, mas é um apanhado de informações. O preço é composto por um derivativo de razões que acontecem no mundo inteiro. Então é muito difícil a gente cravar preço, mas
numa análise até o final do ano, eu estou batendo nessa tecla que de agora, D0, sendo hoje, até 31 de dezembro, a tendência é de diminuir a oferta desses animais, dessa composição de oferta, né, principalmente vindo de pasto e de semi-confinamento, e isso deve repercutir em preços melhores. Volto a frisar, não estamos acreditando em grandes explosões de preço, mas acho que o preço tende a ficar melhor do que nós estamos vendo agora. Então, um animal aí para novembro, sem tentar cravar preço, eu acho que ao redor de 318 e 325 para dentro do estado de São Paulo, para animais com características para exportação no mercado China, eu acho que é bem factível. Tá aí, então, José Zancaner, que está nos perguntando aqui no YouTube, então, o preço da arroba, Caio já trouxe. E, Caio, queria agradecer, então, a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Muito obrigada sempre pela sua disponibilidade. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigado a todos. Nós estamos aqui disponíveis para você. Sempre que der, a gente está aqui para falar também. Bons negócios a todos. Boa sexta-feira, bom final de semana e até a próxima. Estivemos aqui, portanto, com o Caio Junqueira, que é analista de mercado da Cross Investimentos, nos trazendo, então, como que ficou o mercado essa semana, né? E um panorama geral também, né? De como que está o sentimento do mercado do boi gordo. Então, de acordo com ele, aparentemente o pior já passou, aquele vale de preços mais baixos, de escalas extremamente alongadas, isso já ficou para trás, né? Ele falou, então, inclusive, que já bateu no fundo e agora começou a voltar. Esse bateu no fundo aí foi preços, né, referência estado de São Paulo, em torno de R$ 280 a arroba, R$ 290 o boi China. Agora já começa então a se trabalhar com R$ 300 a arroba do boi China, perdão, R$ 300 a arroba aqui para o mercado interno, 300, 305 para o boi China. Então esse mercado já começa a mudar um pouquinho de cenário, as indústrias já começam a procurar os pecuaristas, né, atrás então de animais para abate. A gente tem também a questão das exportações, temos o consumo interno, que segundo o Caio, né, a gente tem o Auxílio Brasil de R$ 600 já começando aparentemente a dar esse efeito de melhora no consumo, o que é muito positivo, já que a maior parte da produção de carne bovina fica aqui então dentro do Brasil. Então a gente tem esse cenário, né, de bater no fundo e já começar a dar sinais de melhora. Porém, segundo o Caio, até o final do ano a gente não deve ter uma explosão aí de preços, né? Mas essa crescente deve continuar nos próximos meses por um enxugamento da oferta. Christian, vamos aos preços, por favor, na tela. Então, vamos lá, os preços na Bolsa Brasileira, B3, contrato para outubro de 2022, uma alta aí de 0,57%, com a arroba valendo R$ 315,55. Para novembro, uma alta de 0,58%, valendo R$ 322,50. Uma alta, então, de 0,28% para dezembro desse ano, com um valor de R$ 322,00. E a referência para o CPEA, para o boi gordo, é de um aumento de 1%, com preço de R$ 307,00 arroba. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.